Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a boa palavra do céu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O título da palavra de hoje é o poder da oração e o poder do jejum. Então, amanhã começa o nosso jejum, como todos nós sabemos, e jejum é tempo de foco. Fala comigo assim: jejum é tempo de focar. Essa luz aqui, você vê, é uma luz que está focada aqui no palco, com o objetivo de iluminar o meu rosto, para que você enxergue melhor, para que você tenha mais foco, porque se deixar todas as luzes acesas, você consegue enxergar todo o palco de forma muito clara, e o objetivo não é você prestar atenção na bateria, no baixo, na guitarra, e nem no instrumental. O objetivo é que você preste atenção no pregador, para que você absorva a palavra de Deus. Então, toda vez que você coloca foco em algo, isso vai trazer evidência. E essa evidência traz luz, clareza para você resolver problemas. O jejum tem esse objetivo. O objetivo de trazer foco na sua vida e trazer luz, iluminação naquilo que está atrapalhando de você conquistar o propósito de Deus para você. Então você precisa enxergar o jejum como uma grande ferramenta de poder. Fala para o seu irmão: o jejum é uma grande ferramenta de poder. Então eu queria aproveitar que até o pastor Luiz falou isso, eu quero replicar o que ele falou. Irmãos, nós precisamos aprender a ser crentes de verdade. Fala para o seu irmão: seja crente de verdade. É duro falar isso, né? Porque o que eu mais escuto, principalmente de crente aí velho, quando eu falo crente velho, o crente tem 5 anos, já está na visão, já está há muito tempo, é que quer fazer jejum de Coca-Cola, jejum de televisão, jejum de jiló, jejum de olho de cabra. Aí você escuta os negócios deles e fala assim: irmão, isso não é jejum. Jejum de verdade é um jejum que tem abstenção de alimento. Fala para o seu irmão assim, ó, precisa de silêncio, bem? Jejum, segundo bíblico, é um jejum de abstenção de alimento, ou seja, você não come. Então você faça uma refeição por dia. Pastor, eu nunca fiz um jejum na minha vida. Então, te aconselho, tira pelo menos a janta, tira pelo menos o café da manhã. Mas se você já faz jejum há algum tempo, está na hora de você amadurecer e crescer. Seu corpo resiste ficar sem alimentação 24 horas. Lógico, bebe uma água, toma um cafezinho, um suquinho ali, que não vai para contrabalancear. Mas faça a refeição de apenas um dia. Pastor, eu sou doente, tomo remédio controlado, eu sou pedreiro, trabalho pesado. Então, para você que tem essa dificuldade, eu te aconselho o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um jejum que você tira todas as iguarias. O que é iguaria? Tudo aquilo que dá muito prazer: bolo, pão, que mais? Lasanha, sorvete, doce. Você tira tudo que é iguaria, você come só o básico, né? Você come somente o básico. Então, eu quero te aconselhar: faça jejum de verdade. Fala para o seu irmão: faça jejum de crente. Então, eu sou da época que trabalhava assim. Na verdade, eu tinha jejum, era assim, meu jejum era assim, eu era mais radical. Hoje em dia eu estou mais devagar. Eu faço uma refeição por dia. Mas antigamente eu fazia de 40 em 40 horas. Eu ficava aí quase 2 dias sem comer. E assim, de boa, porque o jejum, deixa eu te explicar uma coisa. O seu estômago, sua cabeça, sua mente, ela tem um padrão. 3 dias depois que você está em jejum, quase morrendo, o seu corpo acostuma sem se alimentar. Aí você vai perceber que depois do 3º dia, fica muito mais fácil de fazer jejum. Mas realmente, os 3 primeiros dias é bem difícil. Então insista pelo menos os 3 primeiros dias, firme, que tenho convicção que o seu corpo vai acostumar. Amém? Fala para o seu irmão: seja crente. E o pastor lá é valadão, né? Você não é crente não, né? Você não é crente não, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, para que nós jejuamos, irmãos? Eu queria que o pessoal sentasse, todo mundo, irmãos, todo mundo sentado. Está muito movimento, não consigo. Só quem é servo mesmo, que está atuando aí, ou discipulador que está resolvendo algum problema, aí resolve lá fora, por favor. Mas neste momento aqui, é todo sentado aí, por favor. Amém? Então, o jejum tem um objetivo. O jejum, ele não tem o objetivo de barganhar com Deus. As pessoas fazem jejum com o objetivo de ganhar um carro novo.
ganhar uma casa nova, ganhar algo de Deus. Eu vou jejuar e Deus tem que me dar uma casa nova. Não é barganha. Jejum tem um objetivo de tornar você mais sensível ao Espírito Santo, para que você escute a voz do Espírito e seja guiado por Ele. Jejum também não é para mudar Deus. Às vezes Deus tem um propósito na sua vida, e tem algo fixo para acontecer na sua vida. Se Deus, eu não quero isso para minha vida. Não, jejum não muda Deus. Jejum não é para que você se torne merecedor. As pessoas acham, porque jejuam mais que as outras, são mais merecedoras das bênçãos de Deus que as outras. Isso é um engano, isso é uma tolice, porque Deus te ama como você é. Deus não te ama porque você faz jejum. Deus te amou quando você ainda era pecador, ainda quando você estava condenado ao inferno. Deus te amou desde essa época. Então desde lá até hoje Ele te ama da mesma forma. Agora, logicamente, você fazer jejum ou não, é uma consequência para a sua vida, não para a vida do amor de Deus. Presta atenção, o meu filho Pedro e Davi são os meus filhos. Independente do que eles façam, eu vou amá-los e vão continuar sendo os meus filhos, independente. Pode ser que um seja mais bonzinho, outro piorzinho, não importa o que eles vão fazer. O que importa é o seguinte: eu amo, mas logicamente o meu comportamento como pai vai mudar com Davi, com Pedro, mediante as suas respostas. O seu jejum tem o poder de mudar ambientes, não mudar o amor de Deus, não te fazer merecedor, mas você está mais próximo, mais sensível ao Senhor. Mas também, por favor, irmãs, não faça jejum para emagrecer não, em nome de Jesus. Faça não, jejum não é para emagrecer, porque você fica direitinho, 21 dias, emagrece, mas se você voltar a comer normal, me desculpa, vai voltar tudo de novo. E para quem emagrecer, altera a sua forma de alimentar. Amém, irmãos? Irmãs e irmãos, né? Pastor Elner aí está firme no projeto de hábito alimentar. Até inveja dele. Pastor, ele estava lá no encontro, sem você, manteve firme, sabia? Foi firme o posicionamento dele. Comeu só 3 pedaços de bolo. Brincadeira, não comeu não. Então, eu vejo que as pessoas querem jejuar, vou aproveitar esse jejum e vou emagrecer também. Não vai virar. Então, eu quero trazer hoje para você um entendimento claro da importância do jejum e da oração. Amém, irmãos? Abre a Bíblia comigo, em Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, verso 18. Pode projetar? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós olhamos nesse texto que Jesus recebeu sobre si toda a autoridade. Fala comigo assim: Jesus tem toda a autoridade. Então, toda obra que Deus faz, toda obra que Jesus fez na terra, foi feito com autoridade. E essa autoridade nos foi dada através do próprio Cristo, que veio morar dentro de você. Quando se levantou a sua mão e falou assim: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e você é batizado nas águas, você automaticamente recebe autoridade dos céus para conduzir a sua vida e para cumprir uma missão, que é o propósito de Deus. E nós olhamos para este mundo, esse mundo também foi dado para o diabo. Quando eu falo mundo, o sistema mundano, a autoridade para o diabo. Então o diabo, ele tem o governo do mundo, tem o governo do sistema do mundo. Só observar o que acontece aí fora, você percebe como o diabo trabalha na vida das pessoas. Mas dentro deste mundo existe o Clodoaldo, existe a Luanda, existe a Marília, existe a Patrícia. Então dentro deste mundo onde eu e você vivemos, nós temos a autoridade, pelo menos aonde nós estamos, de não deixar o diabo tocar em nossas vidas. Então aqui o diabo pode fazer o que ele quiser.
ele não consegue. Ele pode fazer todo o escarcéu do inferno, não consegue, porque aqui existe a autoridade. A videira Itaquera tem autoridade em nome de Jesus. Na sua casa você tem autoridade em nome de Jesus. No seu trabalho, pelo menos no seu setor, você tem poder e autoridade para mudar aquele lugar em nome de Jesus. Diga aleluia. Mas presta atenção numa coisa: existe um sistema mundano dominado e que tem a autoridade do diabo. E existe você que tem a autoridade do céu. Vem aqui, Rodrigo. Mas não vou te derrubar de novo não. Vem aqui. Não vou derrubar não. Eu estou mais esperto agora. Agora é. Então, aqui tem esse espaço aqui. Fica aqui, olha. Aqui esse espaço. Antigamente, esse lugar aqui, me desculpa, tá? Rodrigo representa o diabo. E esse pedacinho é o sistema mundano onde ele está. E eu estou vivendo nesse sistema com ele. Porque, como eu não aceitei a Jesus, como eu não ando com Jesus, a partir do momento, então, eu estou sendo guiado por ele. Então, imagina uma coleirinha sendo guiada, começa a andar no seu sistema aí, e vai me guiando, porque eu sou alguém amarrado ao inferno. O diabo está brincando comigo, está bagunçando minha família, está bagunçando meu casamento, está transformando as minhas emoções em destruição, e assim por diante. Volta lá. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu recebo uma autoridade, e começo a conflitar com essa autoridade do diabo, porque presta atenção, enquanto ele vivia nesse espaço, e eu estava sendo guiado por ele, está tudo de boa. Agora começa a gerar uma resistência, aonde eu vou segurar para não cair, onde eu empurro ele para ele sair fora, e ele quer me empurrar para que eu permaneça fora, sem controle. Então isso nós chamamos na Bíblia de resistência do diabo. O diabo quer resistir à autoridade que Deus te deu, e fica nessa luta de braço, essa guerra constante. Mas presta atenção, quem é maior? Maior do que está em quem? Em nós, do que aquele que está no mundo. Por isso, sai em nome de Jesus. Então, quando nós temos esse entendimento, o reinado, o lugar onde o diabo tinha domínio, tem que ter uma definição. Você tem que controlar de uma vez por todas, na autoridade do nome de Jesus. Então você tem que perceber que o diabo não está satisfeito. Aí ele vai ficar algum tempo fora, volta por aqui de novo, vem aqui. Aí ele vai voltar, porque a Bíblia fala que o demônio vai saindo para lugares áridos e dá uma olhadinha na casa. Olha a casa aí como está. Está limpinha, pode vazar de novo. Está limpinha, está perfeita aqui. Aqui Jesus é o centro. Amém? Em nome de Jesus, sai. Ele falou certo, tem que usar o nome. Qual o nome? O nome de Jesus. Então, mas se ele volta, a sua casa está bagunçada, o que acontece? Ele resiste, tira você do controle e domina de novo. É assim que o diabo trabalha. Então, em algumas áreas da nossa vida, da nossa família, onde estamos, tem um reino do diabo. O diabo está controlando, trabalhando, para que realmente o poder dele seja implantado. E você seja uma marionete dele, onde você não tenha governo. Fala para o seu irmão, você tem governo dos céus. Então o diabo prevalece porque ele resiste à autoridade que Deus te deu. Se você observar na sua vida, alguma área da sua vida, você está insatisfeito completamente? Você se sente derrotado? Sabe o que significa? A autoridade do inferno prevaleceu. Não foi a sua autoridade. Se você é alguém completamente, por exemplo, na minha casa, eu sou completamente satisfeito, porque a autoridade que Deus me deu estabelece. Nas minhas finanças, eu sou completamente satisfeito, porque a autoridade do reino de Deus prevalece. Aqui na igreja, eu estou satisfeito com a igreja que Deus nos deu, porque a autoridade de Deus prevalece. Então você tem que perceber isso, mas sempre existirá resistência. Fala para o seu irmão, sempre existirá resistência. Então o diabo, ele quer prevalecer. E como podemos exercer autoridade? Eu dei um exemplo aqui do nome de Jesus, mas eu quero converter esse nome de Jesus para outra coisa: poder do Espírito Santo. Fala comigo, poder. Fala comigo, poder. Fala mais forte, poder. Poder do Espírito Santo. O diabo, ele não suporta poder do Espírito Santo. O diabo só obedece poder do Espírito Santo. Ele vai falar aqui, sai aqui em nome de Edson. Não vai sair. Sai em nome que eu estou mandando, porque eu sou dono dessa casa. Ele não vai sair. Fala assim, em nome do Senhor Jesus, sai! Ele sai. Na hora. Acordou, né? Acordou. Alguém acordou. Eu vi uns assim, ó. Pulou. Mas presta atenção, o diabo só sai com poder.
Então, se o diabo está resistindo, é porque está faltando poder na sua vida. Acorda! Se você não está vencendo em alguma área da sua vida, significa que o diabo tem poder e você não está exercendo a autoridade que Deus te deu. Então, essa resistência sempre vai existir. E aqui eu quero contar um texto para você, que está lá em Mateus, abre para mim por favor, capítulo 17, verso 14. Esse texto mostra claramente como o diabo resiste um crente, como o diabo resiste a igreja, como o diabo resiste a sua vida. Vamos ver aqui, Mateus 17, 14. Vamos lá. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Fala comigo, eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E eles lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Fala comigo, pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Aí entre aspas, olha o que Jesus fala: mas esta casta de demônio não se expele senão por meio de oração e jejum. Então existem algumas áreas da sua vida que não é simplesmente vir num culto de domingo que o diabo vai sair. Existem algumas áreas da sua vida que não é simplesmente você ir na célula, pedir oração, que vai sair. Existe um comportamento seu perante o lugar, o reinado, a família, o trabalho que Deus te deu, que requer um posicionamento de oração e de jejum. Se você não orar e jejuar, o diabo não vai sair. O diabo vai resistir. Então Jesus dá claramente uma pista para nós, que só vai existir a expulsão de demônios em algumas áreas da sua vida, se houver jejum e oração. Por isso que quando a igreja começa a jejuar, e quando a igreja começa a orar, o diabo não consegue resistir. Eu tenho percebido claramente, nosso encontro foi muito poderoso. Eu não sei se os irmãos, foi bem seu encontro, irmãos? Poderoso? Não sei se a equipe percebeu, mas houve muita manifestação de opressão maligna, de demônios. Houve muita cura que aconteceu naquele lugar. Fazia tempo que eu não via tantas pessoas sendo libertas, sendo curadas, sendo transformadas. E nós não levamos a quantidade gigantesca de pessoas, mas as pessoas que foram sentiram o poder de Deus. Porque quando nós oramos e jejuamos, o diabo não pode prevalecer. Fala comigo assim: quando eu oro e jejuo, o diabo não prevalece. Então uma dica do seu pastor: se alguma área da sua vida não está andando para frente, se alguma área não está rompendo, você precisa imediatamente entrar em jejum. E jejum sério, jejum de crente, para que você tenha vitória em nome de Jesus, amém? Então nesse texto fica claro uma coisa: a autoridade. Os discípulos oraram por aquele menino lunático, e não saiu. Mas quando Jesus chega, ele ora, e imediatamente aquele jovem é curado. E por que é curado com Jesus e com os homens não era curado? Porque na noite passada, antes desse acontecimento, Jesus tinha ido para o Monte da Transfiguração. Ele teve uma experiência com Moisés, Elias, ele viu, e teve uma experiência de 10 horas, fala comigo, 10 horas. Ele orou durante 10 horas. Quando ele chega lá e é apresentado por esse lunático, o que acontece? O poder de Deus desce. Aí eu te pergunto: você quer orar 15 minutos, 5 minutos antes de dormir, falando: Senhor Jesus, obrigado pelo dia, obrigado pelo papai, pela mamãe, pelo tio, pela titia, abençoa, Senhor Jesus, meu pão de cada dia, que nunca deixe faltar, amém. E você acredita que essa oração tem poder de expulsar demônios? Eu acredito que tenha, mas presta atenção:
se você não perceber como o diabo está trabalhando, Jesus percebeu aqui claramente, geração incrédula, faltou fé. Mas como Jesus tem clareza que faltou fé, ele percebeu o ambiente espiritual, não tinha fé. Mas Jesus, como estava cheio de fé, ele foi lá e expulsou o demônio. Então você precisa entender esse princípio. E o poder da fé. Jesus tinha autoridade e tinha fé para expulsar aquele demônio. Então, o que potencializou a fé, e essa é a manifestação de poder? Jejum e oração. Fala para o seu irmão, você quer potencializar a sua vida? Você quer romper as barreiras do inferno na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde? Potencializa em oração e jejum. Está começando a perceber o porquê é importante orar e jejuar, irmãos? Dá para perceber isso? Então, o que quer mais autoridade? Então ore e jejue. Então eu pergunto para você, você está sendo resistido em alguma coisa na sua vida? Existe alguma resistência? No seu casamento, alguma resistência? Na sua família, filhos, alguma resistência? No seu trabalho, você está sendo resistido? Na igreja, no relacionamento com as pessoas, está sendo resistido? Sente uma opressão maligna? Sente uma tristeza diária? São resistências do inferno, para que ele prevaleça. Então, nós precisamos prestar atenção numa coisa, porque não podemos ignorar os desígnios, ou seja, as intenções do diabo. Fala para o seu irmão, o diabo, ele tem intenção. Então, quando ele te resiste, quando ele quer exercer a autoridade dele sobre a sua vida, ele tem uma única intenção. Nós aprendemos muito sobre João 10:10. O diabo veio para matar, para roubar e destruir. Não escutamos muito sobre isso? Muito. Mas eu quero hoje detalhar 5 pontos que o diabo quer fazer na sua vida, para você perceber a importância de você entrar nesse jejum com a gente. Então, de uma forma muito prática, eu quero te mostrar isso. Então, 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, nós precisamos prestar atenção, não ignore o intento do diabo. Olha o que está escrito lá, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Desígnio podemos traduzir as intenções. Ele tem um desejo, ele tem um planejamento, ele tem um objetivo com a sua vida. Ele quer fazer algo com você, ele quer matar, roubar e destruir. E hoje quero te mostrar de uma forma prática como que é matar, roubar e destruir. E você precisa resistir. Então, um vencedor jamais, fala comigo, um vencedor jamais ignora o diabo. Presta atenção, você não vai dar valor para o que o diabo faz, mas você não pode ignorar os intentos dele. Tem uma história, rapidamente vou contar para você, que um rapaz se converteu, muito homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele começou a ser alguém apaixonado por Jesus, envolvido com Jesus, completamente cheio de Jesus. E um dia ele estava expulsando demônios na igreja, glória a Deus, aleluia, poderoso. E um dia ele foi brincar com o diabo, ele foi brincar com o demônio, ele foi desdenhar do diabo. E assim, o mundo espiritual tem muito respeito. Se percebesse, se Jesus quisesse, ele entraria no inferno, destruir o inferno e estabelecer o reino dele. Mas não aconteceu isso. Tanto que quando o diabo se rebelou, simplesmente foi expulso, não foi destruído, porque respeitou a decisão do diabo, de Lúcifer. Então, voltando aqui, esse rapaz foi brincar, desdenhar. E aí ele entrou no centro de macumba, ele quebrou todas as estatuetas, ele brincou, chutou, reclamou, falou, xingou o pai de santo, um monte de coisa. Essa história é verídica. E por conta disso, o pai de santo falou para ele assim: olha, você desrespeitou a gente, desrespeitou demais a gente. Enfim, esse rapaz desviou um dia, desviou completamente, foi viver uma vida miserável, estava nas drogas, na bebida, na destruição. E um dia, aquele pai de santo falou assim: um dia você vai nos encontrar, não saia do caminho do Senhor não, que um dia você vai nos encontrar. E um dia ele foi atropelado por um ônibus, e dentro do hospital uma enfermeira assumiu uma entidade demoníaca e falou assim: lembra de mim? Eu falei que ia te pegar? Mas naquele dia ele se arrependeu e chorou, pediu perdão para o Senhor. Ele voltou para os caminhos do Senhor, e voltou como um grande homem de Deus. Mas o que eu estou te mostrando, quando as pessoas não dão importância para o que o diabo faz, é isso que ele realmente deseja, porque você começa a culpar o esposo, começa a culpar a esposa, você começa a culpar o patrão, você começa a culpar todo mundo, e ignora o que o diabo está fazendo. Não faça isso, porque numa briga de casal, acredite,
existe ação demoníaca para gerar separação. Num problema com as crianças, existe uma ação demoníaca. Você precisa combater no mundo espiritual essa batalha. Então nós precisamos entender que quando vemos que a fé não está resolvendo, é que o diabo está tendo vantagem sobre nós. E precisamos potencializar. Presta atenção numa coisa: se você, o que está fazendo? Eu estou indo no culto, eu estou indo na célula, eu estou orando de vez em quando, e a situação não muda, significa que o diabo está tendo vantagem sobre você. Você precisa potencializar em oração, em jejum, a sua fé, para que você vença o diabo. Irmãos, essa semana eu confesso para os irmãos, eu abri meu coração para você, eu senti muita resistência do diabo por causa do nosso encontro. Eu falei para os pastores, meu irmão, estou sentindo pesado, sinto minhas costas pesadas. E eu orava, eu jejuava, declarava, profetizava. Minha esposa via eu lá no canto do sofá, orando, ministrando, declarando a palavra, porque eu sentia peso. Eu falei, Soraya, eu preciso estar em oração, eu preciso estar focado, porque o diabo está querendo resistir ao nosso encontro, nossa experiência com Deus. E quando eu vejo esse encontro que nós tivemos, eu percebi o quanto realmente o diabo queria impedir que você tivesse uma experiência com Deus. E por conta da resistência nossa, como igreja, como discipulador, irmão, não desista, vai atrás, procure, convide realmente, nós vencemos para a glória de Deus, e os irmãos estão sendo transformados. Então, eu quero que você perceba isso, quando você percebe que as coisas não estão andando, não estão avançando, estão paralisadas há muito tempo, o diabo está tendo vantagem sobre você, e você precisa resisti-lo, diga aleluia. Então, quais são os propósitos do diabo contra você? Eu quero falar sobre isso com você hoje. Então eu quero ver mostrar para você, num exemplo em Êxodo, capítulo 3, verso 16. Êxodo, capítulo 3, verso 16. Vamos ler aqui? Está? Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito, isso Deus falando, eu sei que, porém, o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Fala comigo assim: obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Fala assim comigo: com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Deixa eu te mostrar algo muito importante nesse texto. Ele fala aqui claramente: o rei do Egito só vai obedecer com mão forte. O Egito representa para nós o mundo. Faraó representa o diabo. E aqui Moisés é comissionado por Deus para enfrentar Faraó e o Egito, em nome de Deus, resistir à autoridade dele e arrancar o povo do Egito e levá-los para uma terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. Mas Deus já fala claramente para Moisés: Moisés, ele não vai liberar de imediato. Não adianta você pedir, não adianta a sua oração de 5 minutos à noite, não adianta simplesmente vir para o culto e assistir o culto. Glória a Deus, aleluia, vai até assim: obrigado Jesus, estou no culto. Não adianta você somente ir na célula achando que isso é o suficiente. Não. Ele falou o seguinte: ele não vai existir, e eu vou liberar todos os meus prodígios contra ele. E a palavra todos aqui é o seguinte: todo o poder que está sobre mim, toda a autoridade que está liberada sobre mim, eu vou dar para você, Moisés, e ele vai sentir que eu sou Deus. Tanto que ele fala o seguinte: fala para Moisés, fala para ele que quem te viu foi o eu sou.
Então, o Todo-Poderoso, eu que te mandei. E ele começou a mostrar. Então, eu quero que você entenda hoje, existem áreas na nossa vida que só é resistida pelo diabo, porque você não manifesta poder. Simplesmente se Moisés, então faraó, vamos tomar bater as costas, vamos conversar aqui, tomar um cafezinho aqui no Havana, e vamos conversar, entender, que olha, é o seguinte, meu povo, seu povo, então, é o seguinte, tira meu povo, 400 anos de servindo, está de ótimo tamanho, né? Enriquecemos muito Egito, vamos liberar eles aí, porque o meu Deus mandou te vir aqui falar com você. Ele falou assim, poxa, é verdade, né? Eu preciso de compaixão do povo. O faraó não vai fazer isso. O diabo não vai fazer isso com você, nem com a sua família, nem com as suas finanças, nem com a sua saúde. Ele não vai falar assim, beleza, Rodrigo, vou liberar as finanças para você. Beleza, Rodrigo, Erivelto, eu vou liberar a saúde para você. Já que você está pedindo com tanta gentileza, toma aqui saúde. O diabo não vai liberar para você. O diabo só obedece mão forte. Fala comigo, diabo só obedece mão forte. Então esse texto deixa claro duas coisas para mim e para você. Primeira coisa que ele deixa claro: Deus não tem interesse em somente te salvar. Deus não tem interesse em somente salvar. Ele quer levar você a viver uma vida plena, uma terra que mana leite e mel. Diga aleluia. Agora vamos traduzir o que é terra que mana leite e mel. Fala para o seu irmão: prosperidade, casamento fantástico, filhos abençoados, saúde poderosa, relevância, autoridade, alegria, paz, justiça, céu na terra. É isso que Deus tem para você. Quem crê, diga aleluia. Agora eu te pergunto, vamos ser transparentes um com o outro? Você acha que o diabo, de boa, Clodoaldo, eu vou te dar tudo isso, eu nem vou te incomodar, meu irmão, nem vou te incomodar. Você acha que o diabo vai fazer isso? Não vai, de jeito nenhum. Simone, pode esperar, eu não vou segurar o seu chefe não, ele vai liberar rapidinho mais 10 mil de salário, mais 20 mil, mais 30 mil. Você acha que o diabo vai querer segurar seu salário? Vai querer segurar sua saúde? Querer segurar sua família? Lógico, ele não vai querer só segurar, ele vai tirar o que você tem. É isso que o diabo faz. Então nós temos que entender claramente, ele só obedece mão forte, e Deus quer te abençoar. Então o desejo de Deus é trazer vida abençoada. Fala para o seu irmão, é tirar da escravidão e te levar para Canaã. Mas tem uma segunda atitude, claro, que esse texto nos mostra: o propósito divino será resistido pelo diabo, porque Deus fala para Moisés, vai lá e fala, mas deixa eu já te avisar, o diabo vai segurar, o diabo não vai liberar fácil não, o diabo não vai soltar a bênção do céu para você, porque o mundo jaz onde você está? Da onde vem o recurso que você ganha? Da onde vem a saúde? Saúde vem dos céus, mas às vezes precisa de médicos, o seu corpo é um corpo que é sócio do diabo, sócio do inferno, porque o seu corpo está corrompido pelo pecado. De onde vem essa saúde? Vai vir desse bem que você está vivendo, mas presta atenção, vai vir do reino espiritual, e com mão forte, Deus vai tirar o diabo, a influência do inferno, e estabelecer o reino dele na sua vida. É assim que funciona. Então precisamos entender nesse ponto, o poder manifesto de Deus é fundamental. O diabo vai resistir, e só vai sair com o poder de Deus. Fala comigo, poder de Deus. Então eu quero mostrar 5 pontos, em 10 minutos para você, 5 pontos que o diabo quer resistir. Então o faraó faz uma proposta aqui para Moisés. Vamos ler o texto rapidamente. Êxodo capítulo 5, verso 6. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajunte para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes fazia, nada diminuirei dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Resumindo a história, aumenta o trabalho desses escravos idiotas.
Eles estão tendo tempo para pensar que pode louvar o seu Deus. Eles estão tendo tempo para buscar a presença do Deus dele. Antes nós dávamos palha para facilitar o trabalho deles, agora tira a palha, eles vão colher palha, eles vão fazer o tijolo, e é o seguinte, eu quero a mesma quantidade de tijolos. Então se trabalhava 8 horas, vai trabalhar 16, 20 horas, eu não quero saber, eles vão trabalhar que nem um jumento, mas eles vão trabalhar. Presta atenção numa coisa, aqui tem um princípio muito importante. Quando o diabo quer resistir você, para que você não viva o propósito de Deus, a primeira coisa que ele quer colocar em você, é muito trabalho. Eu percebo que muitas pessoas, uma das crises nossa como pastor, eu louvo a Deus, porque alguns irmãos aqui, têm entendido esse princípio, e têm buscado alternativas de trabalho, para cuidar da família, para sustentar a sua casa, e para louvar a Deus. Mas tem pessoas que são, me perdoa o termo, gananciosos por dinheiro. O prazer é a primeira coisa que precisa ter, e a Bíblia nos mostra claramente que você não tem que se preocupar com o que comer e vestir, que Deus vai te dar. Pastor, então você é contra a prosperidade? Não, querido, eu não sou contra a prosperidade, eu sou contra o espírito maligno que quer tirar a prosperidade do espiritual da sua vida. Então quando você se dedica somente ao trabalho, não vou fazer as coisas de Deus porque estou trabalhando muito, nós entendemos, irmãos, é muito interessante, quando fala assim, pastor, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou trabalhar, eu não tenho nem que reclamar, não sou eu que sustento o irmão. Agora quando isso é uma prática na vida, é algo para se preocupar. Você nunca pode fazer nada para a sua família, nunca pode fazer nada para o reino de Deus, nunca pode conquistar nada, porque o trabalho é em primeiro lugar. Você às vezes é ganancioso, quer mais dinheiro, porque você quer viajar mais, quer comer mais, quer, guardar mais, e não confiar em Deus, sendo que o que você precisa de necessário, Deus já tem te dado, mas você quer mais. Aí trabalha 10, 15, 20 horas, trabalha todo final de semana, trabalha que nem um doido, querendo acumular riqueza. Presta atenção numa coisa, eu não estou contra o trabalho, repetindo, a prosperidade vem do céu, prosperidade é de Deus. Fala para o seu irmão, prosperidade é de Deus. Mas sabe o que eu sou contra? Quando tudo aquilo que destrói o seu propósito. Eu sou contra tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu sou contra tudo aquilo que te tira a presença do Espírito Santo da sua vida, e a manifestação do poder. Eu percebo claramente, todos os casais que focam finanças, focam o dinheiro em si, eles se perdem no propósito, eles se perdem na paixão, eles se perdem em Cristo, eles desdenham o discipulador, desdenham a liderança, desdenham o pastor, porque acham que o dinheiro é mais importante. O pastor não me entende, o meu líder não me entende, minha família não me entende, eu preciso tanto trabalhar, porque eu preciso conquistar. Eu quero te falar, quem te dá todas as conquistas é o Senhor dos céus. E aqui o faraó faz o quê? Trabalho, vai trabalhar agora, muito. Não estou falando que você tem que trabalhar, não trabalhar e trabalhar pouquíssimo. Eu estou falando o seguinte, você precisa trabalhar o suficiente para que Deus abençoe você e para que sustente sua família. E aí a forma que vai conduzir, Deus vai te dar. Eu lembro que o pastor Wilson contou já essa história. Ele falou que ele trabalhava muito, na época que ele era diretor lá em Goiânia, da empresa que ele era. E ele entendeu o propósito de Deus, que ele deveria ser pastor. E ele orou, falou, Deus, me dá um trabalho que eu ganhe a mesma coisa, mas que eu tenha mais tempo para o reino de Deus. Sabe o que aconteceu depois de algum tempo? Aconteceu isso com o pastor Wilson. Ele trabalhava metade da hora, trabalhava 8 horas por dia, trabalhava 16. 8 horas por dia e ganhou o mesmo salário. E por que Deus fez isso? Porque Deus sabe a intenção do coração do pastor Wilson. Então Deus sempre vai liberar prosperidade com menos trabalho de você. Seja inteligente, espiritualmente dizendo. A inteligência espiritual é o seguinte: eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais, mas o Todo-Poderoso pode aumentar o meu salário. O Todo-Poderoso pode te dar uma ideia fantástica que não vai tomar meu tempo. Mas o que o ser humano falou? Se eu não trabalhar muito, eu não vou ter. Isso é o diabo falando sua voz. Então eu quero te falar, você tem o seu trabalho sim, se precisa aumentar a sua renda, ore, procure, estude, se for necessário, jovem, estude, mas entenda, quem dá o trabalho, quem dá o recurso, vem dos céus. Diga aleluia. Pergunta para o seu irmão, você está trabalhando muito? E perdendo a presença de Deus? Perdendo a sensibilidade do Espírito?
Então o diabo faz isso. Então a primeira coisa que ele faz é o quê? Muito trabalho. Segunda coisa, Êxodo capítulo 8, verso 25. Chamou o faraó a Moisés e Arão, ele disse, fala para o seu irmão, ele disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Fala comigo, nesta terra. A segunda coisa que ele vai querer resistir você é misturando você. Seja crente, mas não abra mão dos seus prazeres, não abra mão do seu padrão de vida, não abra mão de tudo. Ele quer misturar o mundo com você. Então você é o crente que está domingo na igreja, mas a semana todinha você vive como mundano, alguém que não tem padrão, alguém que não tem identidade, alguém que se mistura com qualquer coisa. Alguém está bebendo, bebe junto, está fumando junto, está cheirando junto. Alguém que não muda o padrão, continua brigando, falando palavrão, mudando, misturado. Anda com as pessoas erradas, continua com os mesmos relacionamentos e não muda o comportamento, não muda as atitudes. Resultado, mistura. E essa mistura é uma forma que o diabo resiste você para viver a Canaã de Deus. Fala para o seu irmão assim, toda mistura desagrada a Deus. E desagrada por quê? Porque está dividindo o coração, está dividindo a sua vida. Então, o faraó queria convencer Moisés, tá bom, você quer servir a Deus? Serve a Deus aqui no mundo. Quer te dar um exemplo muito claro disso? Sabe aquela bandeira que se levanta aí, muitos jovens, pessoas que não estão em igreja, falam assim, eu amo Jesus, mas odeio igreja. Sim, Jesus, não igreja. Esse é o crente misturado, porque não valoriza, quer o noivo, mas não valoriza a noiva. Quer viver, quer ter experiência com o noivo, mas não quer ser como a noiva, pura, imaculada, guardada, santificada. Presta atenção numa coisa, a única forma de você viver a Canaã de Deus é sendo santificado, é sendo consagrado somente ao Senhor. Sabe o que Moisés falou para o faraó? Eu não aceito essa proposta sua. Aí vem a terceira proposta de faraó. A terceira proposta está lá em Êxodo capítulo 8, verso 28. Então disse faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Opa, aceitou a primeira proposta, glória a Deus. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Cara de pau. Olha o que o diabo fala. Edson, você pode servir a Deus, mas é o seguinte, continua com o pezinho aqui no mundo, fica aqui comigo, e quando for lá na igreja, ora por mim. Abençoa o meu ministério satânico. Por isso que o diabo falou, fala assim, não vá muito longe. Ora por mim também. O faraó falou isso. Vai para o deserto, vai servir a Deus na igreja, vai servir a Deus no encontro, mas presta atenção, não me abandona, eu te amo, você é meu, nós temos uma relação muito íntima. O que ele está falando para você aqui? Seja superficial. Sabe o que aponta a superficialidade? A plano B. A plano B, o que é o plano B? Se não der certo na igreja, eu volto para a minha vida. Se não der certo esse casamento, eu divorcio. Se não der certo esse trabalho, eu vou desonrar, chuto para o barraco, meto no pau mesmo e ponto, acabou. Sempre alguém que não se entrega completamente ao propósito. Na minha boca, minha esposa é prova disso, sempre falo isso, eu gosto de reafirmar para sempre ter pessoas novas. Nunca saiu a palavra divórcio da minha boca. Eu nunca dormi fora da cama por causa de briga com a minha esposa, em 16 anos de casado. Nunca. Sabe por que nunca dormi? Porque não existe plano B para o meu casamento. Eu nunca pensei em largar a mão de ser pastor, porque não existe plano B no ministério. Presta atenção, se sempre no seu bolso existe o step, se eu tiver um problema com o Edson, se eu tiver um problema com o Fábio, eu estou fora, você é superficial em relacionamento com a igreja. E você é superficial em relacionamento com Deus. Você é superficial com relacionamento no propósito. Sabe o resultado disso? Superficialidade. O diabo está te resistindo e está vencendo. Hoje decida se entregar completamente ao reino. Quarto, logicamente, Moisés não aceita essa proposta. E vem a quarta proposta.
Êxodo 10, verso 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, os nossos velhos, os nossos filhos e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco. Safado, né? Ó, Deus é com você, eu vejo Deus com você. O diabo, você é cheio de Deus, Moisés. Eu estou percebendo que você está determinado a servir a Deus. Glórias ao seu Deus. Vamos lá. Caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenção. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Sabe o que ele está falando aqui? Olha, você está com má intenção, presta atenção. Você, Edson, já está salvo. Você, Edson, já serve ao Senhor. Eu percebi, eu perdi você, Edson. Tranquilo. Mas agora quer tirar sua esposa? Quer tirar os seus pais de mim? Quer tirar os seus irmãos? O que é isso? Que sacanagem é sua essa, Edson? Eu já perdi você, você quer me tirar os outros? Foi isso que o Faraó falou para ele. Ou seja, o diabo quer resistir com a sua família. E sabe o que mais acontece dentro das igrejas? As pessoas se afastam da família e não têm disposição de pregar mais o Evangelho, porque não quer arrumar conflito, não quer arrumar discordância, não quer arrumar problema. Até senta na mesa redonda, cheia de cerveja e cachaça, e aceita as brincadeiras e não prega o Evangelho. Presta atenção numa coisa: o fato de você estar aqui significa que Deus transformou. Diga aleluia. Mas Deus quer que você sirva a Ele com você e toda a sua família, porque a palavra do Senhor fala: eu e minha casa. Levante sua mão direita e fala assim: eu e minha casa vai servir ao Senhor. Fala assim: diabo, pode escutar, você não vai segurar, a minha família é do Senhor Jesus. Não abra mão. Não abra mão disso, não abra mão desse princípio, não abra mão disso, porque uma forma que o diabo segura você é resistindo com a família. Tem pessoas que já chegaram para falar para você: você não está demais não na igreja, Clodoaldo? Você acha que você não está muito fanático? Aí, em vez de você pregar o Evangelho, manifestar o poder de Deus, você se afasta. Deixa o diabo dançar nos seus pais, deixa o diabo dançar com os seus pais, dançar com os seus filhos, e abandona. Pastor, eu nunca abandonei. Quem abandonou? Qual foi a última vez que você fez um jejum intenso por ele? Eu sou do seguinte padrão: enquanto eu não via minha família servindo ao Senhor, todo semestre eu tinha um jejum de 40 horas por eles. Mas aquele 40 horas, brabo. Ia para sítio orar, fechar meu quarto 2 horas, guerreando, declarando, profetizando. Graças a Deus, todos os meus parentes são salvos para a glória de Deus. Só tenho 2 sobrinhos, que é um pouco distante. Não tenho um contato, mas não tão próximo, que ainda não é batizado. Mas eu estou com a esposa, logo mais a gente vai investir nisso também. Porque eu não aceito os meus pais, eu não aceito os meus filhos, eu não aceito meu esposo, minha esposa, meus netos fora da presença de Deus. Eu preciso guerrear, eu não posso aceitar o diabo roubá-los de mim. E por último, a proposta do diabo. Exemplo, Êxodo capítulo 10, verso 24. Então Faraó clamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, você e todo mundo. Então vai todo mundo. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Ele falou o seguinte: olha, leva todo mundo, serve sua família, mas o seu dinheiro não. O seu dinheiro é seu, Clodoaldo. O seu dinheiro é seu, Pati. O seu dinheiro é seu, Rodrigo. Você não precisa investir na igreja, você não precisa ser fiel no dízimo e oferta, você não precisa pagar um encontro, Rai. Para que eles que se viram, são marmanjões, que eles pagam o encontro deles. Para que você vai comprar, pastora Simone, o frango do encontro de crianças? Eles não têm pais, que comem em casa. É assim que o diabo fala: não sirva com dinheiro, não sirva com a sua casa, não abra a sua casa, pelo amor de Deus, Marcelo, você é doido. Não abra a sua casa para uma célula não, porque vão estragar seu sofá, custa 5 mil reais seu sofá. Imagina as crianças lá e jogam aconteceu isso com uma célula nossa, a TV de 50 polegadas, LCD, na época, a criança vai lá e joga uma pedra, pá, sei lá que jogou lá, eu não sei, uma moeda, jogou uma moeda, pá,
A irmã, mas só que é uma cheia do Espírito, que Faraó não reinava as finanças dela, mas a célula pagou a televisão para ela, mas ela não deixou de ter a célula por causa da televisão. Presta atenção numa coisa: o diabo quer segurar o seu dinheiro, quer segurar os seus bens, porque os seus bens ele esqueceu, mas quem te deu foi o Senhor. E ele fala assim: não, você que conquistou, Edson, você que conquistou o Fábio, você não precisa servir a Deus com o seu dinheiro, serve tudo, menos o dinheiro. Resultado disso, Faraó fala, ou Faraó não, Moisés fala: nem uma unha ficará no Egito. Fala para o seu irmão assim: nem uma unha da minha vida ficará no Egito. A equipe de louvor rapidamente sobe, e nós vamos começar o nosso jejum agora com o louvor. 5 minutos, quero pedir para você. Nós vamos quebrar as cadeias do inferno na sua vida. Nós vamos declarar nesta noite que há poder no nome, no sangue de Jesus. E você vai começar a pegar esse papelzinho seu. Tudo bem que você não escreveu, você vai mentalizar os seus alvos e as vidas que você quer salvar. Quero te falar, esse jejum, você vai trazer salvação na sua família em nome de Jesus. Nesse jejum, você vai prosperar mais do que nunca em nome de Jesus. Nesse jejum, você vai ser curado em nome de Jesus. Nesse jejum, você vai experimentar o poder dos céus em nome de Jesus. Fique de pé, e nós vamos começar a cantar. Nós vamos começar a orar. Pega o seu papelzinho aqui, de uma forma simbólica, e nós vamos começar a declarar nosso jejum, que há poder no nome de Jesus. Como o título diz, olha aqui: simplesmente sobrenatural. Simplesmente sobrenatural. Sabe por que é sobrenatural? Porque o sobrenatural para Deus é o natural dele. Mas como nós estamos na terra, viver alguns milagres é sobrenatural, mas deveria ser natural para nós. Quando eu abri a boca, cura vinha. Quando abri a boca, milagre vinha. Quando abri a boca, prosperidade vinha. Quando abri a boca, o diabo correr. Se tem alguma área da sua vida que o diabo está reinando, está te atrapalhando, você vai começar agora junto comigo, às 8h11 da noite, falar: vai quebrar as cadeias do inferno, na minha vida, na minha família, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou tomar posse em nome de Jesus, porque eu tenho autoridade, fé e poder de Deus para manifestar nesta noite. Eu declaro: Jesus, eu estou disposto a viver esse jejum intensamente e experimentar do sobrenatural dos céus. Diga aleluia. Oh, levante a sua mão bem alto.